Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de caminhar e conversar sobre a lua leonina e sua problemática. Como sempre, alerto aqui aos caminhantes que todas as luas têm sua poesia, é claro. Tudo tem o seu lado de luminosidade e um lado realmente prolífico, frutuoso. Mas nós olhamos aqui a problemática em primeiro lugar para que possamos nos curar, de fato. Porque enquanto há uma dualidade entre luz e sombra de uma maneira cindida, ou seja, de uma maneira que não é a verdadeira dualidade, mas sim de um dualismo que provém da queda, o próprio bem se torna deformado, se torna diminuído e deixa de ser a plena capacidade de atuação. E, portanto, é com a diminuição desse bem que nos vemos numa problemática de dualismo, em que nos parece que existe uma complementaridade entre bem e mal, esse tipo de coisa, sendo que isso não é real. Quando Cristo vence o mal, as leis que vigoram não deixam de continuar vigorando, no sentido de que, por exemplo, a morte física não deixa de existir. O que acontece é que essa lei ela é ainda mais corroborada e imputada enquanto uma necessidade, mas o seu aguilhão perde a sua força, perde o seu veneno. Porque em verdade passamos a conhecer que há a vida eterna. Não importa que alguém mate esse meu corpo. É como Jesus Cristo fala, não importa o templo. E as pessoas muitas vezes se preocupam muito com o templo. O que se faz com o corpo, o que se coloca dentro do corpo, né? O quanto se altera ou não o corpo. Mas em verdade não importa o templo. Não importa que a gente derruba o templo. Jesus Cristo reconstrói em 3 dias. A grande importância, de fato, é aquilo que realmente sai do templo. Aquilo que vive dentro do templo. E atualmente, é como Cristo fala, o nosso coração é mau, é ruim. Então o que nos habita são demônios. Somos torres decaídas, prostituídas. Prostitutas, portanto. Sabemos disso em todas as nossas caminhadas. Temos visto isso reiteradamente. E, portanto, é só em Jesus Cristo que verdadeiramente o coração que me habita é aquele que o Pai me dá porque o faz carne. Retira o coração de pedra, expulsa todos os demônios e nos santifica. E não porque o nosso espírito passe a habitar a nós mesmos de maneira pura, mas porque o próprio Espírito de Deus passa a nos habitar. É o próprio Espírito Santo que nos habita, que paira sobre nós como uma pomba para que os outros tenham do próprio testemunho, mas que tem em nós e no nosso próprio coração um ninho, a sua morada, o seu templo. E por isso que o próprio Jesus Cristo é o novo Adão. Sabemos que Plutão, ele se relaciona na tríade, né? Na trindade de Urano, Netuno e Plutão, ele se relaciona ao Espírito Santo. Mas por que se diz que Jesus Cristo é o novo Adão? Porque o tempo todo ele está imbuído do Espírito Santo. Tudo que ele faz é de acordo com o Espírito Santo. E o que ele faz quando ele vai e volta, depois ressurreto? Ele sopra sobre todos o Espírito Santo, que lhes desce como uma língua de fogo. E, portanto, Jesus Cristo, junto do Pai, eles são aqueles que enviam o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que verdadeiramente passa a nos habitar. Então, o meu próprio espírito, o que ele deve ser é uma atividade passiva. E essa passividade é extremamente importante, porque justamente é daquele que ativamente sabe se retirar para que Deus possa habitá-lo. Habitar em seu lugar.
Então meu espírito deixa de ser o centro. E quando nós olhamos para Leão, Leão ele traz uma problemática, né? As coisas leoninas trazem a problemática de Judas, que é justo quando o nosso espírito quer fazer-se centro, quer fazer-se um imperativo no lugar de Deus. É uma atividade ativa que não permite a passividade para si mesmo, que não consegue, portanto, é de uma arrogância e uma soberba gigantescas, que produzem queda, que produzem a própria venda de Deus. E nós vamos ver numa problemática de lua aí, de uma lua leonina, a própria capacidade de Judas, ou incapacidade, né, porque isso não é uma capacidade de fato, é uma completa, enfim, uma completa impotência e incapacidade de reconhecer que o ouro, ele é muito mais valioso do que a prata. E como que Judas, por 30 moedinhas de prata, vende o seu ouro, não é verdade? Vende Jesus Cristo, Deus, vende o seu próprio... Mesmo que a gente não fale de Deus diretamente, que é o correto, corretíssimo, é claro que é pleno, mas mesmo que fale, não acredito muito em Deus, tá? Mas Judas é o processo de justamente você vender o seu próprio processo solar. Se falar, Jesus Cristo representa, né, esses papinhos de ele representa. É só simbolismo, ele só simboliza, só. Enfim, então quer dizer, mesmo sem aprofundarmos, é inevitável chegar à conclusão de que Judas é completamente insano quando vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Porque Jesus Cristo, quer queiramos ou não, quer sejamos cristãos ou não, ele representa o ouro, ele representa o processo solar. E quando eu vendo ouro por prata, qualquer pessoa que mexe minimamente com economia, né, finanças, sabe que isso é uma loucura, porque o ouro ele tem uma estabilidade muito maior do que a prata. E é por isso que o ouro vale muito mais do que a prata. Estabilidade de mercado mesmo, eu digo. E até quimicamente falando. Ele é um mineral muito mais estável e muito mais refinado, né? Afinado de fato com os propósitos altivos. E, portanto, é uma completa insanidade vender aquele que representa o ouro, aquele que simboliza o ouro, aquele que arquetipicamente está imbuído dos princípios do ouro, para receber 30 moedas de prata. E, aliás, não importa quanta prata seja. Porque uma vez vendido este ouro, eu não posso voltar a comprá-lo. Porque este ouro, que é Jesus Cristo, este ouro que ele representa, este ouro que ele é de fato, factualmente o é, literalmente o é, simbolicamente o é, arquetipicamente o é, este ouro não pode ser comprado. Nem com prata, nem com estanho, nem com cobre, nem com chumbo, ferro, nem nada. E, portanto, uma vez vendido, não há como comprar de volta. Não Jesus Cristo. O que nós vendemos tudo para comprar é uma pérola, quando nós encontramos realmente terrenos valiosos, tesouros, mas o próprio Deus não se compra, não se barganha, não se compra. E quando nós vemos a problemática de uma lua leonina, na lua virginiana nós vimos como que ela se relaciona a uma lua grávida, que é um prenúncio desse sol, né? Como que a lua ela carrega a luz solar. E ali, ela é a mãe com a criança no colo. Ela é aquela que, ou no colo ou no útero. Uma lua nova ou crescente, por assim dizer, que nos apresenta a possibilidade justamente desse nascimento dessa criança e essa apresentação dessa criança.
Junto de Leão, a Lua também é uma Lua nova, porque ali é a casa do Sol. E quando eles fazem conjunção é Lua nova. Só que é uma Lua nova que, ao contrário da Lua virginiana, que é noturna, ela apresenta o aspecto noturno da Lua nova. A Lua leonina vai apresentar um aspecto diurno da Lua nova. Então, o que pode acabar acontecendo enquanto problemática é que a Lua pode realmente começar a se acreditar o Sol. E ela pode, de fato, começar a acreditar-se Sol a ponto de, justamente, achar que vende e compra o Sol com prata. E que a sua prata tem esse tamanho de importância. A importância de se barganhar com Deus, de se barganhar o processo evolutivo dela e dos outros. A ponto dela ter certeza do que é preciso fazer. Porque Leão é um signo fixo. E aí veremos uma problemática de uma fixidez das ações e de certezas de planejamento e de ações. Como quem diz, eu sei como ganhar o céu. Eu sei como fazer isso aqui funcionar. Eu sei, e ponto. E de uma teimosia tal que não importa dizer, mas Judas teve toda a boa intenção de ajudar no plano, porque ouvia o tempo todo que Jesus tinha que ser pregado, né? O Filho do Homem ia ser pregado. Então ele foi lá e acelerou as coisas, ele foi lá e catalisou, ele foi lá e fez o que precisava ser feito. Tudo bobagem, né? São falácias retóricas, que são muito bonitas de serem ouvidas por um momento, para aqueles que são, vou chamar aqui de ingênuos, né? Para usar de um eufemismo, quando nós ainda somos ignorantes, né? Quando ignoramos ainda. Vemos, mas ignoramos o que vemos, né? Ouvimos, mas ignoramos o que de fato ouvimos, enfim, nos fazemos cegos e surdos por conta própria. Fica muito bonitinho esse tipo de lorota, esse tipo de historinha, de que Judas, nossa, ele é todo cheio de boa intenção. A boa intenção que pavimenta a ida para o inferno, porque senão não teria se arrependido, inclusive. E portanto, a Lua leonina ela pode trazer uma problemática que justamente a pessoa ela pode acreditar que ela tem toda a boa intenção do mundo naquela ação dela. Que ela sabe o que está fazendo, que aquilo que ela está fazendo é necessário, etc. Ela pode ter de um otimismo em relação ao que faz. Não importa. E, aliás, justamente, luas leoninas são otimistas. Tem essa tendência solar, diurna, de um otimismo, de achar que vê as coisas, que sabe das coisas e que, portanto, vai fazer as coisas de acordo com o que está vendo e com o que sabe. Ora, está ali dado, então eu vou fazer. Mas é falso. É completamente falso. Porque é isso, é uma boa intenção que leva ao inferno. E que faz da vida um teatrinho e um faz de contas que pode levar, inclusive, a uma positividade tóxica. Nós vemos muito isso hoje em dia, né? A tal da positividade tóxica. Um otimismo tóxico, em que não se consegue de fato lidar com a realidade tal como ela é, em termos da sua própria queda e degeneração, em vermos que estamos imersos em um vale de lágrimas, estamos imersos em problemas, imersos em deformações, imersos em problemáticas. Isso quer dizer que se destitui e se mata a poesia para sempre? Não. A poesia, o lirismo, é justo o que tem a vida eterna. Não morre, jamais. Mas para acessar esse verdadeiro bem, que é o pleno bem, que não é um bem de dualidade com o mal, porque isso é bobagem,
Quer dizer, bobagem não. Tem a briga, tem o embate, porque nós temos que escolher um lado. Nós precisamos escolher o bem ou o mal. Mas mesmo esse bem que faz essa contraparte, essa oposição com o mal, não é ainda a total plenitude do bem ele próprio. Enquanto a única manifestação possível eterna, que é o céu, de fato, que é a realidade do reino eterno, em que não há mais queda, não há mais inferno, não há mais mal. Não há mais essa dualidade obscura de queda. O que não quer dizer que não haja dualidade para a feitura da vida e manutenção da vida, no sentido de que Deus sempre será eterno mistério, né? Veremos face a face, mas não é como se nós fôssemos nos tornar Deus Ele mesmo, em sua onisciência, onipresença, onipotência. Sempre haverá uma limitação e sempre haverá a própria dualidade de Deus e criaturas. Um Deus criatura e criaturas Deus. Sempre será essa pulsão de dualidade, mas uma dualidade que já não consome a si própria. Que não é de uma briga, de um embate e de um dualismo em que se contrapõem as partes, mas sim de complementaridade. Verdadeira complementaridade. O mal não complementa o bem, isso já foi falado aqui, né? Então, esse tipo de dualismo não é de complementaridade, é de uma oposição para que aprendamos a escolher, sendo que uma lua leonina, então, ela pode chegar a ter uma problemática de um otimismo e de uma positividade tóxica tal que é isso, vai levar à crença de que está tudo bem ela fazer o que faz e afirmar as coisas que afirma, etc. Porque é tudo em prol do bem e da revelação do bem. E vai entregar Deus com um beijo, acreditando que realmente está fazendo bem. E claro que no fundo, sabe que não, né? No fundo, nós sabemos que as coisas que nos deixam doentes nos deixam doentes. Nós, né, temos um bom desconfiômetro no nosso coração. O que nós não conseguimos é vencer as nossas tendências justamente obscuras. Então, mesmo com o nosso desconfiômetro ligado, isso não quer dizer que consigamos fazer as escolhas certas, porque só por Deus é possível fazer as escolhas certas, de fato. Então é preciso tomar muito cuidado com essa tendência de querer ver luz em tudo. Direcionar luz para tudo. Vejam, uma lua nova é a lua que está conjunta ao Sol. Quando a lua está conjunta ao Sol, ela é arquetipicamente feita para que não a vejamos, né? Assim, é uma lua que está justamente tendo a sua conjunção com o Sol e, portanto, o que impera é a luz do Sol. O que nós vemos é o Sol e não a lua propriamente. E aí de noite nós não vemos a lua, né? Então, essa luz do Sol, ela está direcionada ao lado obscuro da Lua e a uma não visão da Lua, por assim dizer, né? A Lua, ela deixa como que deixa o palco todo para o Sol.
O importante é o Sol. E por isso que uma lua nova noturna, inclusive, ela justamente anuncia o Sol. Ela está grávida do Sol. E depois carrega o Sol nos seus braços. Na característica diurna, é quando justamente eu tenho a capacidade, eu preciso passar a ter uma capacidade de permitir que a luz do Sol seja, sem que fique querendo direcioná-la. Não há a necessidade de direcionamento dessa luz. E o que acontece na problemática, justamente junto a Judas, inclusive, é que vai ter uma intenção de direcionamento. Intenção de fazer coisas para que a luz seja feita e acreditada e manipulada de alguma maneira, como um holofote, sendo que não é necessário. Todos estão vendo a luz. Todos sabem da luz. Então não é preciso ter de pieguismos, não é preciso ter de ações efusivas, de fogos de artifício e de uma positividade e um otimismo tóxicos, como se as pessoas não soubessem do lado claro das coisas, do lado luminoso das coisas, da própria vida, etc. E como se a luz do sol não fosse ser revelada a elas. Será? O que acontece é que a lua leonina precisa aprender a, em vez de ser Judas, em vez de ter de uma ação de Judas, que confunde prata e ouro, que vende o seu ouro por algumas moedinhas de prata, ou seja, pelo seu emocional alterado, e o seu emocional se torna mais importante, e o que ele acha se torna mais importante, o que ele sente se torna mais importante do que aquilo que é de fato. Então, precisa aprender a deixar isso enquanto problemática de lado, para verdadeiramente se tornar aquele que emocionalmente tem a capacidade de revelar o Cristo. Porque é uma lua belíssima, uma lua maravilhosa, porque justamente a lua, o que ela faz enquanto luminar é focalizar a luz do sol. Então, a nossa lua, na verdade, ela precisa ser interpretada junto do sol, sempre, e não de maneira separada. O que acontece é que a gente ainda não tem essa capacidade, né? É um grau acima ainda de só olhar para a lua de maneira separada. Mas tudo isso que é falado sobre a lua, em primeiro lugar, ela está numa vigência de acordo com a luz que ela recebe. Então, toda e qualquer lua, tudo que a gente fala de problemática e de poesia, de possibilidades interpretativas, etc., é de acordo com o nosso Sol, porque é o nosso Sol que vai, de fato, energizar essa lua, por assim dizer, que vai dar vida a essa lua. Então, a nossa lua, ainda muito da característica dela, advém do nosso Sol, e não dela em si mesma. A lua em si mesma não faz nada, não é nada, um pedacinho de pedra, assim como os planetas, etc. Depende do Sol, só que a lua mais ainda do que os próprios planetas, no sentido de que ela justamente, ela arquetipicamente está casada com o Sol, de tal forma que ela precisa revelar essa luz do Sol. E essa luz do Sol precisa revelá-la também. É uma mão dupla aí, né? Um casamento, como uma só carne. Quando eu apresento um, eu estou apresentando o outro. Então a minha lua, ela diz respeito ao meu Sol, necessariamente. Ela tem que dizer respeito ao meu Sol. Assim como o meu Sol, ele revela a minha lua. Porque
ele revela o para onde aquela luz é levada, né? Principalmente, o principal foco dele de luz. Então ele precisa revelar a lua também, de alguma maneira. Ainda que isso não esteja dado de maneira óbvia, né? A da lua é algo mais óbvio porque ela carrega o próprio aspecto solar em si. Então é mais fácil, olhando a lua de alguém, conseguir observar o seu sol, e é mais difícil, observando o sol, conseguir verificar a sua lua. Mas ainda assim, na análise de um mapa, um deve corroborar o outro. E um diz respeito ao outro, necessariamente. Nós separamos para fazer análise, mas é uma deficiência nossa. E quando a lua está em Leão, ela justamente deve revelar esse sol. E ela está em uma comunhão com o sol de um tal grau que ela precisa realmente viver para o aspecto solar e não para si mesma. E aí temos que lembrar sempre que viver para o aspecto solar, quando falamos de Jesus Cristo, é viver para o próximo. É viver para que o próximo seja salvo, é viver para que o próximo seja filho, é viver para que o próximo seja apóstolo, é viver para que o próximo seja um Cristo, para que o próximo seja um Deus. Então, é ter a noção e ter a concepção em si de que o meu processo emocional, ele não é sobre o que eu sinto e faço para mim mesmo, mas sim para que o outro seja. Mas para que o outro seja não de acordo, então, com o que eu acho, porque a lua leonina, ela vai ter muito disso, de que o que ela acha e o que ela sente tem que ser aquilo que o outro vai, a forma como o outro vai agir, a forma como o outro vai responder, a forma como os outros têm que ser. E aí não adianta falar do altruísmo e da generosidade de Leão e da lua leonina, etc., porque ela não permite a si própria. Pergunta para uma lua leonina se ela permite a si própria levar problema para os outros, ser um peso para os outros, levar obscuridade para os outros, levar um lado noturno para os outros. Ela não permite. Ela sofre quieta muitas vezes. E aí acha que aguenta o problema alheio? Não aguenta. Otimismo tóxico e positividade tóxica significa justamente não conseguir lidar de maneira madura com o problema do mundo e com os problemas alheios. Não é só o seu próprio. É falso. Se eu não consigo revelar a minha própria obscuridade para o mundo, eu não vou aceitar a obscuridade do mundo. Ai, não, eu aceito, mas é que daí eu tento ver pelo lado positivo, é que daí eu tento mostrar as coisas boas da vida, eu tento mostrar a luz. Bobagem. É a boa intenção que pavimenta o inferno. Por isso que é muito duro, né? Nós fazemos as coisas, nós levamos vidas em termos de nós temos experiências o tempo todo em que nós acreditamos que realmente nós somos pessoas boas, que nós damos o nosso melhor, que nós fazemos o nosso melhor. Eu fico bem impressionada, assim, eu vejo, eu procuro ouvir o que as pessoas têm dito sobre astrologia, escrito, né, em sites e canais, em inglês, espanhol, enfim, eu vou percorrendo por aí tudo quanto é tipo de possibilidade que me mostre o que está sendo dito e o que as pessoas estão... E eu leio os comentários, né, vejo o que as pessoas estão falando e também das suas vidas pessoais, é sempre... A maior parte, não é tudo,
Mas grande parte são as pessoas enganando a si mesmas, né, quanto à sua benignidade e a sua busca, né? Porque é isso, nós teimamos em acreditar que, não, se eu sou otimista e se eu sou positivo, então isso é um traço, se eu carrego essa característica, então isso é algo bom. Eu preciso me aceitar como eu sou. A lua em leão, a sua problemática, advém muito de achar que conhece a si mesma. De achar que ela sabe de si própria, que ela sabe quem ela é. Se nós passamos muito tempo na luz do dia, muito tempo, né? No seguinte, se nós não dormimos, se nós não vemos a noite, a nossa tendência, ainda que possa haver exceção, isso sei lá eu, né? Assim, exceção quanto a dormir não, mas eu digo, em países em que o sol realmente não se põe, né? Fica 6 meses ele ali aquele sol da meia-noite indo pra lá e pra cá, no horizonte. Ainda assim, mesmo essas pessoas precisam dormir, mas ainda que a gente entre em um certo acostumar-se com o sol ali o tempo todo. É isso, quem não dorme e quem não consegue, mesmo nesses países, nesses lugares de limites, encontrar um espaço de total escuridão para que o seu corpo consiga desligar e se renovar, né? Para daí acordar pleno para as novas funções, etc. E assim a vida tem uma continuação. Quando nós, portanto, não dormimos de maneira apropriada, no escuro, no silêncio, sem o sol, horas, nós vamos enlouquecer. A privação de sono, a privação da noite, a privação da necessidade de se colocar realmente em dormência, uma dormência genuína, não é daquele que dorme de maneira exagerada, daquele que tem preguiça, daquele que não trabalha. Eu digo aqui realmente de uma necessidade fisiológica, arquetípica, da verdadeira dualidade. Se eu não tenho essa capacidade de, portanto, entrar em contato com essa necessidade de dormência, que primeiro vai ser uma queda, que primeiro vai ser dormir para as coisas verdadeiramente altivas, mas que depois eu vou aprender que eu continuo precisando dormir para fazer trabalhos auxiliares, para renovar o meu corpo, para que haja, de alguma forma, né, uma capacidade outra de vivência e um reconhecimento até da minha própria pequenez. Por mais que a gente possa chegar a dormir pouco, por exemplo, não ter uma grande necessidade de uma dormência de 8 horas, mesmo que a pessoa seja, nossa, super avançada, mega avançada, ela dorme 4 horas e ela fica bem, 3 horas e fica bem, ainda assim, não se chega a um zero. Não se chega. E, portanto, todos nós precisamos, e mesmo para chegar nesse mínimo de horas para dormir, eu preciso primeiro passar pelo estado de precisar de 8 horas, ou até mais. Horas, quando nós somos bebês, precisamos muito mais do que 8 horas. Muito mais. O bebê, ele dorme o tempo todo, praticamente, né? Acorda só para comer, que no caso é mamar, e mama dorme. E é inevitável esse processo, portanto, de dormência, e passar por ele. E por isso feliz queda, né? E que assumamos essa queda enquanto uma possibilidade feliz de acordarmos verdadeiramente para o fato de que estamos na merda e, a partir daí, crescermos, amadurecermos e chegarmos, de fato, a um estado adulto, um
em que eu já não precise daquele mesmo tanto de horas como o bebê precisava. E que eu consiga ver e viver, inclusive, uma dormência que não é uma dormência paralisante, pura e simplesmente, mas de fato renovadora e auxiliadora. Agora, eu digo tudo isso por quê? Porque a lua leonina, então, esse contato o tempo todo com a luz e com aquilo que é diurno, aquilo que é otimista, aquilo que é luminoso, aquilo que é positivo, para cima, isso mostra que ao longo prazo vai ser uma loucura na vida da pessoa. A pessoa fica completamente fora da realidade. E nós passamos a ver muito claramente, cada vez mais, o como que a vida daquela pessoa é um teatro de faz de conta, em que tudo é mentira. Mentira toda bem intencionada, mas mentira. Pavimentando o inferno, feliz da vida, mas é uma mentira. E que está levando ao inferno. E não a revelação da verdadeira luz, entendem? Então é preciso tomar muito cuidado, porque é uma lua muito capciosa, que por conta do seu próprio otimismo, da sua própria... seu próprio festejo em relação à vida, pode fazer com que deixe de ver aquilo que é necessário. Os apóstolos também, quando Cristo falava, eu vou ser pregado, é necessário que o Filho do Homem seja pregado, passe pela cruz e morra, é necessário que eu seja flagelado, isso e aquilo. Os apóstolos também, não, imagina, que isso, principalmente Pedro, né? Não, imagina, que isso, Senhor. Vem cá, Senhor. Pedro, eu não aguento, Pedro, né? Puxa de lado Deus e fala, Senhor, para de falar essas coisas. Pare com isso, Senhor. Imagina que o Senhor vai passar por isso. Não, claro que não. E aí Deus fala, vá de retro, porque você pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Você fala, meu Pai do céu. Então quer dizer, sabe, é falso esse tipo de otimismo, esse tipo de limpeza, inclusive. Porque é isso, Leão, como ele está indo para Virgem e para Câncer, são os dois que ali o rodeiam, né? Ele precisa ser uma luz. Essa lua leonina, ela precisa aprender a lidar com a luz de tal forma que não vá para a Virgem e se torne uma virgem doente de asepsia, que mata tudo. O Sol, ele pode acabar tendo dessa asepsia também, através justamente dessa luz constante. Um lugar que seja Sol o tempo todo, as plantas não nascem, elas morrem. A vida não se dá. É preciso haver equilíbrio nas coisas. E esse equilíbrio não é porque é bem e mal. E isso é o equilíbrio. O equilíbrio não está no bem e no mal. Mas o equilíbrio está em reconhecer justamente o lado noturno enquanto algo genuíno. E genuíno do eu não sei genuinamente. Do mistério genuíno. Da passividade genuína. De até uma tristeza genuína. De um abater-se genuíno. De uma doação genuína. Porque doação, quando a gente doa, a primeira sensação que a gente tem é de diminuição, né? É claro que essa diminuição em nós é multiplicação para o outro. É multiplicação fora de nós. E é claro que com o tempo iremos aprender, então, se temos paciência, iremos aprender que não é diminuição. Porque aquilo que se multiplica fora, que em aparência foi uma diminuição dentro, para multiplicação fora, em verdade, gera ainda mais vida dentro. Mas é só eu conseguindo reconhecer isso
que de fato eu chego nessa soma, nessa ampliação, nesse estado de uma estrela que se doa até um grau máximo para que possa ocorrer uma implosão e ela transformar-se em algo ainda maior, uma estrela ainda maior, melhor, etc. Mas preciso passar por esse estado de um aparente término, de um aparente desgaste, nulidade, de consumação de si, um consumir-se. Se a lua leonina, ela verdadeiramente tem capacidade de ter um processo interno de lida com esse consumir-se a si próprio e de ver o quanto essa luz se desgasta, o quanto essa luz fraqueja a certas horas, porque somos humanos, o quanto essa luz falha, falta. É só a partir daí que ela poderá verdadeiramente, falando sobre isso, exemplificar para os outros como que essa falta, essa fraqueza, essa falha pode se tornar perfeição dali a pouco. Revelar perfeição quando vivida em Jesus Cristo. Porque não é qualquer falha, não é qualquer fraqueza, mas são aquelas que são dignas de Deus de fato e de uma vivência transformadora em Deus, de revelação da verdadeira luz, que é Deus, do verdadeiro leão de Judá. Mas a problemática de uma lua leonina é ela acreditar que ela já chegou lá, que ela já vive isso, que ela já chegou lá, que ela sabe muito bem, que ela sabe os passos, tem o manual. E não vai conseguir entrar em contato com as suas próprias emoções, inclusive, porque vai ter medo. E vai ter dificuldade em permitir que os outros entrem em contato com as suas verdadeiras emoções. Porque a sua vida vira um teatrinho emocional, no qual eu mostro as minhas emoções de acordo com aquilo que me convém, com aquilo que eu acho que é certo, acho que é bom, acho que é luz. Quando na verdade, muitas vezes está em profundo sofrimento. Profundo sofrimento. E não consegue dividir esse sofrimento, porque não quer levar obscuridade para os outros. Mas lua é obscuridade. E por isso que é muito complicado, não se pode confundir prata com ouro e ouro com prata. E é uma lua que confunde, tanto para vender o seu ouro por prata, quanto por perder a sua prata em vista do ouro. Em vez de entregar essa prata nas mãos do ouro, nas mãos de Deus. Entregar essa prata para que os outros façam uso de acordo com a necessidade alheia. Porque a bolsa só se carrega aquilo de valor de Deus e das coisas valorosas dos céus se nós somos capazes de dar de acordo com a necessidade. E a lua leonina, ela muitas vezes não tem essa capacidade. Acha que tem. E as pessoas acham que tem porque é uma lua justamente, que é linda, otimista e pra frente, e animada, e isso e aquilo. Não tem capacidade, porque às vezes o que o outro precisa é de chão, é de falar, olha, coisas ruins acontecem, e precisa enfrentar, e lidar, e olhar de frente, e não é fugir e fingir que, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo lindo e maravilhoso, porque tá tudo lindo e maravilhoso, porque a vida é maravilhosa. Em um teatrinho emocional, de quem só vê o lado positivo.
Às vezes não, com certeza é preciso ver o lado negativo também para conseguir falar do positivo. E a dificuldade de lidar com esse lado virginiano, inclusive, das coisas, se apresenta, é claro. E precisa aprender, para poder passar a virgem de fato num caminho anti-horário. Precisa aprender que ouro é ouro e prata é prata. E ter discernimento quanto aos valores de cada coisa e necessidade de cada coisa e necessidade dos outros. E sua própria. Porque muitas vezes é uma lua que não tem capacidade de dar nem a si mesma o que ela necessita. Porque é isso, às vezes necessita de ajuda, necessita desabafar, de um colo, necessita chorar com alguém e falar, puta, a vida é uma merda, é tudo uma merda. E não tem essa capacidade. Ou tem dificuldade em fazer isso, em revelar-se frágil, fraco, falho, com uma luz que não é tudo isso. Até porque confunde-se que em relação à nossa vida, aquele nosso sol é o nosso processo solar. Nosso, não é Deus ele mesmo. É uma fração de Deus quando estamos cristificados, quando somos cristificados. Somos um Cristo, somos cristãos. Mas antes disso, inclusive, temos que reconhecer que é uma luz que realmente é fraca, é falha. É um processo completamente beirando ao ridículo. Porque é isso, se não é por Deus, de Deus intervir e Ele tomar conta do meu sol, se tornar aquele que é o responsável solarmente falando pelo meu processo evolutivo, porque, então, Jesus Cristo fez isso em termos, a gente fala, né, de sistema solar planetário, que ele é o regente planetário, e nanana, como se diz na fraternidade, é muito mais do que isso, é muito mais. Mas essa é uma exemplificação boa para mostrar assim, em termos universais, está dado. O que falta é enxergarmos isso e querermos isso e passarmos por isso de maneira individual. Isso é individuação. A individuação é quando, eu me torno um sol por mim mesmo, eu me torno um processo individuado por mim mesmo e o meu sol ganha determinadas características. Não, é quando eu tenho reconhecimento de Deus e Deus vem de fato e toma conta da minha vida. Ele passa a reger o meu processo solar. E, portanto, ele passa a reger os meus planetas todos, o luminar da Lua, que é a Lua, e todo o resto, asteroides, pontos, etc. Ele passa a reger. Ele passa a ser, de fato, o regente daquilo que eu sou. O meu eu sou passa a, de fato, ser regido pelo eu sou. Mas o meu processo em si, ele não é nada. Entendem? Ele não é nada, nada, absolutamente nada. Olhem o universo. Bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Trilhões, quatrilhões de galáxias. Para quê? A vida só tem sentido quando Deus repousa nela. Quando Deus se faz presente nela. Se não, é vazio, é estéril, é sem vida. E dá ao homem procurar, não adianta falar de ET,
essas bobajadas. Eu tô falando de sangue. Sangue. Eu não tô falando de plaquetinhas brancas. Eu tô falando de hemoglobinas. Eu tô falando daquilo que é realmente veículo, né, espiritual do próprio Deus. Imagem e semelhança de Deus. Aqueles que realmente são responsáveis pela manutenção do todo. Que somos nós. Não se encontra outros humanos por aí. E, portanto, não adianta eu ser um sol, eu ser uma galáxia, eu ser um universo sem Deus. Vai ser estéril. Porque não importa quantos ETs haja, não importa quantas plaquetinhas brancas, não importa. Se não há sangue, o corpo morre. Ponto. Não tem sentido aquilo, aquela vida, aquela existência. Sendo que, mesmo com o sangue, aquele sangue só tem sentido se há um coração que carrega aquele sangue para onde ele deve ir, bombeia aquele sangue para onde ele deve ir. E, portanto, sendo um coração consciente, voluntário, que sabe o que faz com cada hemoglobina, que sabe para onde manda cada hemoglobina em missão, para que ela cumpra uma missão em cada lugar específico desse universo, levando vida. Vida cardíaca, não é qualquer vida, porque ela não tem vida por si mesma. Vida cardíaca, e vida cardíaca aqui carrega oxigênio, porque o oxigênio, que é da respiração, sabemos, ela hebraicamente, em seu cerne, se relaciona à alma, ao processo almístico, ou seja, leva Jesus Cristo, leva a alma, leva processo almístico, leva poderes anímicos, desenvolvimento anímico a cada canto do universo, a cada canto do corpo. Para que haja vida, verdadeira vida. A lua leonina sufoca tudo isso. Quando problemática. Ela acha que ela é um coração voluntário, ela acha que a luz dela brilha muito, ela acha que a luz dela sabe tudo, ela acha um monte de coisa. E aí age de maneira teimosa, com conclusões teimosas a respeito do drama da vida, porque ela tem medo de, se ela parar por um momento e ficar quieta, o mundo desaba. Só que ela não é o coração, ela não é nem o sol. E a arrogância e a soberba dela não deixam ela ver isso, que ela não é o sol e ela não é o coração. E não é porque ela está na casa do coração, na casa do sol, que ela se tornou um sol, que ela é o sol, e que seu processo solar, e isso vale para qualquer lua, né? Não é porque ela emite a luz do sol que ela está sabendo o que faz. E que essa luz é a luz. Ai, porque todo mundo é especial, todo mundo é um pedacinho de Deus, todo mundo é um pedacinho de estrela. Nossa, que coisa mais linda. Todo mundo é demônio, isso sim. Todo mundo é um bando de endemoniado. Se for falar que todo mundo é pedacinho de Deus, todo mundo é criatura de Deus, até os demônios. Grande coisa. E daí? Vamos pôr o pé no chão? Vamos falar sério? Que Deus fez todas as criaturas, inclusive aquelas que decaíram? Então, se você vê um demônio por aí, é claro, quando não é elemental que a gente que criou, né? Aqueles que foram realmente criaturas de Deus, anjos decaídos de Deus, etc. Ué, eles têm tanta coisa em comum com Deus quanto nós. E daí?
faz com que sejam criaturas, ai, lindas, vamos abraçá-los, vamos pro inferno junto com eles. Não, né? Esse ladinho mágico e encantado das coisas, tóxico, altamente tóxico, né? Mostra como que não se tem capacidade cardíaca de purificação de fato. A lua leonina, ela pode acreditar nisso, que ela tem capacidade cardíaca de purificação das coisas. Não tem, sinto muito, não tem. Não no primeiro momento, talvez depois, e aí seria preciso pensar sobre isso. Mas não tem. Eu acredito, inclusive, que ela não tem nem a capacidade de purificação das coisas em si, ela tem capacidade de fixação dessa purificação. A lua leonina, né? Na sua poesia, ela tem capacidade de fixação da purificação, daquilo que é justamente uma luz pura, daquilo que é puro, daquilo que deixa de ser veneno para tornar-se um sangue limpo, e aí, sabendo o lugar de cada coisa, mas antes disso é caos e confusão, né? Confunde-se a si mesmo com Deus. E aí fica acreditando que justamente todo esse processo solar, ela é responsável por ele, ou ela sabe dele, ou ela tem alguma responsabilidade em relação a ele. E pode acabar sendo uma lua que, por conta disso, ela realmente pode acabar obliterando o Sol, num sentido de que é um paradoxo, né? Porque é uma lua nova diurna, ou seja, que justamente coloca em visibilidade o Sol, mas não é o verdadeiro Sol. Não é nem o Sol da pessoa, porque digamos que seja uma pessoa, sei lá, com uma lua X em qualquer outro lugar, né? Em Peixes. Ou poderia ser qualquer outro lugar, né? Capricórnio, enfim. Ela pode acabar, paradoxalmente, obliterando esse Sol da pessoa no mapa. É claro que depende também de outros fatores no sentido de aspectos, etc., e a disposição mental da pessoa e a crença dela, portanto. Mas, basicamente, ela pode acabar obliterando, porque justamente ela se acredita tanto a portadora de uma luz, daquela vontade de doar-se, porque lembremos, os signos são os nossos desejos, né? Então ela pode ter um desejo tão grande de doação, um desejo tão grande de brilho, um desejo tão grande de fazer as coisas solares e de solarizar-se, que é uma lua que pode acabar obliterando o Sol da pessoa, esteja onde ele esteja. E a pessoa acabar confundindo o seu processo solar com o processo lunar, que acaba tomando conta de maneira muito dominante mesmo. Porque é um signo de dominância, de liderança. E é uma lua que vai ter tendências a querer liderar os outros, liderar a própria vida, e a pessoa pode não ver que ela acaba se tornando refém da sua lua mais do que muitas outras luas, inclusive. Então é uma problemática assim de pessoas com lua leonina, que a vida dessas pessoas pode estar sendo dominada por essa lua maluquíssima, caótica, doente, muito mais do que a pessoa imagina. E aí vem a problemática em relação também a Câncer, que está do lado ali, no sentido horário, para onde tem que ir. Que é justamente o reconhecimento da lua enquanto lua. A capacidade de reconhecimento do seu lar, do seu lugar, reconhecimento dos outros, daquilo a qual ela faz parte, e é uma parte, e não o todo. Reconhecimento de que ela não sabe, precisa lembrar. Porque o fogo,
Como eu sempre falo, né, eu sempre trago como característica singular de Sagitário o eu não sei socrático, né? Que é lá que reside verdadeiramente a capacidade profunda de dizer esse não sei. Mas todas as casas de fogo e signos de fogo trazem isso, claro. Até porque é a própria criança. A criança é aquela que não sabe. E que admite que não sabe. Só que é só em Sagitário que a gente tem uma maturidade, uma determinada maturidade para dizer isso de uma forma socrática, né? Por isso que eu falo do eu não sou socrático, de fato. Mas em Leão e em Áries também é um eu não sou, eu não sei. Um eu não sei. E um eu não sei que também é, inclusive, um eu não sou, né? Para daí poder ser feito um eu sou. É preciso reconhecer-se enquanto esse negativo do eu não sou, eu não sei, eu não. Não como quem nega a Deus, nega o eu. Porque essa é a problemática. É virar uma negação de Deus. Para que haja uma afirmação dessa luzinha parca e fraca que somos. Mas o contrário. É o reconhecer que eu não sei, que eu não sou, porque dependo de Deus. Dependo totalmente e exclusivamente de Deus. Então, ter capacidade de realmente lidar com as emoções, Câncer, de verdadeiramente aceitar o feminino, verdadeiramente reconhecer que eu sou a mãe, não o filho. E que eu posso carregar toda a luz do filho, posso ser linda e maravilhosa como filho, mas é o filho que é o sol de fato e eu sou a lua ali, nesse leão. E portanto, eu devo ter noção da minha insignificância também, em determinado nível. Ter uma capacidade verdadeira de humildade, de entrega, de aquietamento, silenciamento, mas especialmente aquietamento. Um aquietar-se que permite que o sol seja de fato. Entendendo que o sol ser dos outros e o meu é passar por coisas terríveis. É inevitável. Anunciando as coisas boas que vêm, mas sem diminuir a realidade daquelas que acontecem e que irão acontecer também, enquanto cruzes, enquanto há cruz na qual sou pregado, a qual carrego e para a qual sou flagelado, coroado, enfim. Preciso aprender a ter discernimento do que é prata e do que é ouro. O que é um processo solar realmente. E o que é deformação emocional, de uma necessidade emocional, de um teatrinho, em acreditar nas coisas lindas, belas e boas, de maneira deformada, de maneira que não é a forma verdadeira, plena.
a lua leonina, ela pode acabar querendo que, por exemplo, né, não querer, para exemplificar, né, não querer ver Jesus Cristo crucificado, mas só o ressurreto, justamente. Tira da minha frente a imagem de flagelo, tira a via sacra, tira o sangue, né, tira ele morto ou morrendo. Não, põe ele ali já em glória, glorificado, lindo e maravilhoso. Vamos, como dizem, né, vamos descer Jesus da cruz. Vamos ver o lado belo. Pintar Jesus sorrindo. Lindo e maravilhoso, luminoso. E tem um aspecto muito belo nisso, porque de fato devemos aprender a ver este lado também e reconhecê-lo. Mas só conhece a realidade de ressurreição de Jesus aqueles que conhecem a realidade de cruz de Jesus. Isso também é inevitável e inequívoco, imprescindível. E muitas vezes a lua leonina se torna só uma capacidade de negação de reconhecimento disso. Em não querer e se negar a lidar com o lado pesado das coisas, de si e dos outros. E é muito cruel isso, porque justamente faz com que sofram caladas, de maneira solitária. É como o gato, né? O gato, eu não sei se com o leão é assim também, mas me ocorreu primeiro com o leão. Só que eu não tenho certeza se o leão é assim, mas eu acredito que seja, né? Ele se afasta do bando para morrer. O gato, dizem que quando o gato ele sabe que ele tá para morrer, que mesmo que ele tenha vivido e tenha uma excelente vida dentro de casa, e viva trancado em casa, que se o dono não toma cuidado, o gato dá um jeito. E eu já ouvi histórias de pessoas que relataram que isso é real, que o gato, assim, a hora que a pessoa abriu a porta para entrar em casa, o gato passou pelo meio da perna, sabe? Saiu correndo e sumiu pelo mundo. Sumiu. E que estava doente, que provavelmente fosse morrer. E é muito isso, sabe? A lua leonina, ela revela muito esse lado de quando eu estou doente, quando eu estou para morrer, quando algo está para acontecer, quando algo está para se transformar, eu vou sair correndo e me esconder. E todo mundo deveria fazer isso também. Porque é isso, quando você não aceita a morte do outro de maneira declarada e fica só querendo ver o lado positivo, o lado bom e o lado luminoso, o que a gente está fazendo, na verdade, é de um jeito indireto dizer assim, some aqui, suma daqui com seus problemas. Para longe de mim. Eu não quero ver essa cruz, eu não quero ver esse crucificado. Cai fora. É isso que a gente está fazendo. Aí a gente deforma para achar que não, eles são lindos, são bonitinhos, porque no fundo eles estão querendo o melhor para os outros. São sensíveis, blá blá blá. Bobagem. É arrogância, é soberba, é vaidade. É isso que é. Esse é o nome. Não é sensibilidade. Não é desejo de coisas altivas. É realmente incapacidade de justamente compartilhar da dor, compartilhar do sofrimento, compartilhar daquilo que de fato é cruz. Está tudo bem morrer no colo do outro. Está tudo bem os outros verem o sofrimento. Está tudo bem. Precisar de ajuda e ter com quem contar
nas horas de dor. E está tudo bem não saber o que vai acontecer, não saber o lado positivo daquilo, não saber qual lição extrair daquilo, qual moral, qual história para coaching contar depois, sabe? De eu vivi isso e aprendi aquilo e, portanto, eu dou tal lição de moral. Aprendi tais coisas com a vida. Às vezes a gente não aprende nada, ué. Às vezes demora anos para aprender. Vai saber. E está tudo bem. Está tudo bem o sol raiar em meio ao deserto onde nenhuma vida vai brotar. Ou parca vida. Uma e outra, um e outro bicho. Está tudo bem o sol nascer em lugares gélidos em que parece que não faz diferença. Parece. Está tudo bem o sol raiar e as pessoas não pararem para ficar observando o sol e entenderem muitas vezes que viver em função do sol é eu fazer as coisas que eu tenho que fazer enquanto há sol. Porque é preciso caminhar enquanto há luz. E por isso que mais importante do que contemplar a luz, apesar dessa ser a melhor parte, porque é por aí que começa, eu reconhecer a luz, falar, ó, a luz, foi feita a luz. Então, a partir dessa contemplação da luz, eu entender que eu preciso caminhar então. Caminhar, caminhar e caminhar. E que essa luz é Deus quem dá. E não eu, que tenho a lua leonina e acho que sei para onde se caminha. Não, eu sei, vem por aqui, eu sei. Vou nos guiar, vou liderar e a gente vai chegar lá. Pera lá, eu conheço a luz de Deus. Conhece nada. Pessoas cheias de certezas, cheias de frases de efeito, bem teatro mesmo, né? Com frases de efeito, e que no fundo não tem conteúdo verdadeiro. Porque é isso, não lidou ainda com o básico da vida. Não tem discernimento dos valores, não tem discernimento de si, de Deus. Ainda age igual bichinho, que cata e foge, corre. Quando tá mal. Se esconde. Em vez de ter coragem de como Deus ser pregado na cruz para que todos vejam. Um leão, ele corre, o gato, ele corre para ir morrer sozinho. Jesus Cristo, que é o leão de Judá, ele entregou a si próprio para morrer perante o universo inteiro. Sofreu perante o universo inteiro. Aí vai falar que a lua leonina, quando não quer lidar com problemas, sabe o que faz? Não tem a menor ideia do que está fazendo. Não tem a menor ideia do problema que é isso. Pode ser uma lua maravilhosa, que sabe justamente reconhecer e dar palco para a doação alheia. Uma lua que apaga a si mesma, mas olha o grau de discernimento e de evolução que requer isso, hein? Porque como é uma lua diurna,
ela apaga a si própria para dar palco para que o outro seja. Em doação de si. É uma lua com capacidade de direção. Como um diretor de teatro mesmo. Mas requer justamente muita lapidação para chegar a isso. Porque é como a mãe que justamente deixa que o filho seja e faz ajustes só naquilo que é necessário. Que consegue ter discernimento de deixar inclusive o filho esborrachar a cara no chão e ter calma para ver o que ele vai fazer, se ele vai saber, né? Se ele vai pedir ajuda, se ele vai meter um cuspe ali no ralado e seguir em frente, ou se ele vai só bater e ir, ou se ele vai lavar o joelho, o que ele vai fazer. E tem paciência e discernimento de permitir que o filho seja, para que ela veja o que ela precisa ensinar. E também tendo paciência em entender que ela também aprende com o filho. E que ela não sabe nada. Que ela está ali para aprender e ensinar. Mas é isso, requer uma quietude que não é fácil para uma lua leonina. Não é fácil. Porque ela se confunde com o próprio filho. Porque ela quer ser a criança espivetada que corre para lá e para cá, que pula de alegria, que isso e aquilo, em vez de compreender que ela não é o sol. Prata não é ouro. E que ela deveria observar mais, para quando fizer alguma coisa, ser justamente uma ação fixa, que fixa valores, que fixa a pureza, que fixa a luminosidade. E assim não fique refém de si mesma, repetindo experiências e repetindo coisas. E uma lua que tem capacidade justamente de entender que na dor, essa dor é no palco que se vive. O drama da vida é no palco, na frente de todos que se vive. E a gente se rasga para que essa luz apareça na frente de todos. Não através de um otimismo bobo, de uma positividade tóxica, mas através de verdadeira força e resiliência, através de verdadeira resistência, insistência, persistência. Através de uma capacidade emocional que decide justamente, que decide que ela vai ser capaz de enfrentar aquilo na frente de todos e vai se permitir e vai com isso até o fim, porque a fixidez ela tem essa grande qualidade. Coloca algo na cabeça e vai até o fim. Coloca algo no emocional, nas ideias, coloca algo em ação, em prática e vai até o fim com aquilo. Teimosamente até o fim. É para isso que serve. E não para uma teimosia rebelde, adolescente e boba, de quem se rebela contra a verdadeira vida e contra as coisas necessárias a serem passadas para que a verdadeira vida seja revelada. Quando nós falamos de lua, nós falamos de mãe, sabemos pelas nossas caminhadas que aquilo que revela a verdadeira mãe é a Terra, mas a Terra, como o mapa é geocêntrico,
a Terra está no meio, né? Por isso que devemos nos tornar Marias, mas que parem em Cristo. Por isso tem um mapa heliocêntrico também. Mas sabemos que, portanto, a Lua, que tem relação com Maria Madalena, inclusive, ela acaba representando a mãe aí, né? Ela acaba fazendo as vias da mãe e representando a mãe, portanto. E quando, justamente, nós vemos essa mãe ali junto na casa do Sol, né? Em uma conjunção com os valores e os desejos solares. Quando ela tem desejos solares, desejos cardíacos, desejos leoninos de chama, dos senhores da chama, desejos que têm relação conjuntamente com esse fogo eterno, esse fogo que se revela tão necessário para a nossa individuação, que se revela de onde parte a possibilidade de salvação. Porque os próprios judeus, né, têm relação, inclusive, também com o leão. Então, dali de onde nasce a possibilidade de salvação e tudo que se relaciona à salvação, manifestação da salvação, né, enquanto nascimento, ter uma lua ali me coloca em contato com tudo isso, um contato profundo emocional com tudo isso, íntimo, de uma intimidade inconsciente, inclusive, mas muito profunda e verdadeira, e que, portanto, me é a possibilidade de justamente compreender mais e melhor o que é ter um átomo semente no coração, o que é a união do coração e a pulsação do coração junto do meu átomo semente. Me dá ciência, porque mesmo quando se fala de Maria Madalena, mesmo quando se fala de aspectos femininos, a nossa existência central terrena, enquanto a Terra que está no meio desse mapa, a sua ligação mais forte é com a Lua. A Lua é aquela que traduz todo o resto para nós. Então, assim, a relação da Lua com o Sol é o mais importante. Mas a relação da Lua com todos os outros planetas é tão importante quanto, em um sentido de... Não é tão importante quanto porque o Sol é mais, mas eu digo, é também importante no sentido de que a Lua, ela é como aquela que traduz, ela é que tem o giro mais rápido, ela é aquela que vai passando por todo mundo e colhendo toda a informação e nos dando ciência em relação a todos os planetas, em relação a todas as casas, todos os signos. Ela é que vai fazendo ali toda uma tradução para nós, para que possamos ganhar ciência em relação àquilo. Para que também essa nossa vivência terrena também seja levada para os planetas e para o mapa todo, para tudo aquilo que me cerca, as pessoas que me cercam, etc. Então a Lua, ela, junto de Mercúrio, ela faz ponte também, ela faz essa viagem aí, né, de tradução junto de Mercúrio. Os dois o tempo todo indo para lá e para cá, fazendo essa tradução, só que Mercúrio é junto do Sol e a Lua junto da Terra. E aí, mesmo quando eu olho para essa Lua, então,
como a Maria Madalena, e a capacidade científica, inclusive, de justamente tradução das coisas planetárias e das coisas terrenas, etc. De âmbito a âmbito, né? Num caminho vice-versa, de mão dupla. E por isso que quando eu falo com os outros, é a minha lua que eu apresento, ainda que de uma maneira muito específica, claro, eu não apresento a minha lua toda, porque a lua é como a casa, então não é qualquer um que entra na minha casa, mas é a minha casa que eu apresento, né? Essa é a minha casa, esse é meu lar, é aqui que eu moro, é assim que eu vivo, então esses são os parâmetros, né? E eu utilizo coisas do meu lar para falar com os outros, por assim dizer, de coisas que me são familiares para me relacionar. Então é sempre através do familiar, daquilo que eu já conheço e tenho em memória, que eu me relaciono com os outros. E por isso que é sempre através da alma, e precisa se tornar cada vez mais um processo almístico, o processo de encontro com o outro, né? De encontro de almas. E cada vez mais a gente vai vendo que encontro de almas gêmeas porque eu tenho que encontrar o meu irmão nos outros. Ah, que alma gêmea é coisa romântica. Não, não é só coisa romântica, não é só do amor da vida. De casamento, eu digo. Alma gêmea é toda a alma que eu reconheço como irmã, em que eu me vejo nela, ela se vê a ela própria em mim. Então, a lua leonina, ela tem uma capacidade muito bela, ela tem uma oportunidade muito bela de uma vivência dessas coisas todas de maneira altiva, de tal forma que esse ir e vir dela, ela vai conseguir, ela tem a possibilidade de conseguir verdadeiramente, arquetipicamente falando, estar em contato com os desejos solares e com a necessidade evolutiva nossa. Então ela vai levar e trazer informações e fazer a tradução de uma necessidade, da verdadeira necessidade solar dos outros. É uma lua que pode ajudar muito no desenvolvimento alheio, que realmente pode apontar caminhos. Não como se existissem vários caminhos, o caminho é um único, que é Jesus Cristo, mas em termos particulares de quais as ações que dizem respeito à receita de bolo de cada um. A lua solar, a lua leonina, ela tem essa capacidade. Arquetipicamente falando, ela pode entrar em contato com isso. Mas é justamente requer a capacidade de entender o que é sofrimento, o que é dor, entender o que é sacrifício aos olhos de todos, o que é comungar da paixão, da morte, da cruz, e deixar de ser o bichinho que sai correndo e foge para se tornar o verdadeiro leão de Judá, que é aquele que entrega a si próprio na frente de todos, para ser humilhado na frente de todos, para liderar através da humilhação e da escravidão, e não através de um imperativo categórico de eu mando e vocês obedecem, eu falo vem por aqui e vocês vêm, eu falo vai por lá e vocês vão. Fica igual brincadeira de criança, de abaixa, levanta e abaixa, e pula e deita, porque o rei mandou, porque o mestre mandou, ou sei lá quem mandou, a lua leonina mandou. Requer muito respeito. Para dirigir uma peça de teatro, requer uma capacidade muito ímpar de saber comungar das coisas enquanto conexões, enquanto símbolos que os outros precisam ver para que coisas inconscientes venham à tona.
para que se abra a possibilidade de que o público entre em contato com coisas que se lhes eram inconscientes até então, e por isso a catarse, né? Então, não basta só o texto. Há que se ter uma capacidade de uma liderança, de direcionamento das coisas. Uma lua leonina, ela precisa aprender a ter esse tipo de refinamento. Não é fácil, tanto que são poucos os grandes diretores de teatro no mundo, são pouquíssimos. Primeiro que tem poucas boas peças de fato, né? E porque realmente ser diretor é algo muito difícil. E o diretor é aquele que é crucificado, porque se a peça dá certo, ele leva os louros. O louro todo vai para ele. Nossa, que lindo. É ele que parece que fez tudo, né? Não tem mais ninguém. Mas se a peça avacalha, é a cabeça dele também que é pedida e é ele que é crucificado. E muitas vezes não consegue nunca mais apresentar alguma coisa, alguma peça, etc, né? Cortam do círculo artístico de tal forma que realmente é um caminho que se fecha e não tem volta, dependendo do que se faz. E assim sendo, a capacidade diretiva das coisas, né, direcionadora das coisas, é de grandíssima responsabilidade. E ela requer uma capacidade de contemplação, de observação e, portanto, de quietude, porque você precisa ver a peça acontecendo, ver os atores ali se mexendo para saber justamente como foi dito, como uma mãe, educar na hora certa, dar o direcionamento certo, ver o que a própria peça pede e não o que a pessoa acha. Ela ali é um veículo. Ele em si não faz nada, são todas as outras áreas quem fazem alguma coisa. As outras áreas é que fazem algo de fato. Mas o diretor, ele tem a capacidade de conectar todas as coisas, agrupar todas as coisas, dar sentido em todas as coisas, direcionando-as. Como justamente eu tendo vários ossos espalhados e aí eu consigo conectá-los de tal forma que daí eu vejo se formar um corpo humano, né? Mas se eu não tenho essa capacidade de saber onde vai o quê e conectar esses ossos, às vezes eu não vou saber nem o que é aquilo, se eu não tenho um conhecimento realmente de bater o olho e falar, não, isso é um osso humano. Eu não vou saber, não vou ter a menor ideia de altura, de gênero, de qualquer característica que seja. São só ossos. Então eu preciso ter capacidade conectiva das coisas. Por isso que faz inclusive um sextil para gêmeos. Precisa ter capacidade de conexão. E faz trígono com Sagitário, né? Sagitário é a conexão das grandes coisas. Leão tem que ter capacidade de conexão das grandes com as pequenas. Como o próprio filho, que é a conexão de Deus, Deus Pai, o grande, com suas criaturas, os filhos, os pequenos. A lua leonina ela tem um emocional todo voltado para essa possibilidade e capacidade. Cada vez que ela falha nisso é uma dor terrível. É uma dor imensa. Inconscientemente,
a pessoa sente essa dor cada vez que ela falha em realizar todas essas coisas. Como uma mãe. Não vai ser bem uma figura do diretor em si, em termos de que o diretor está muito mais ligado ao pai, ao próprio Sol, né, até a Saturno, etc. Mas de uma mãe que tem uma capacidade direcionadora também, de certa forma. Porque a Lua nos direciona também. Através, é claro, da luz solar e, portanto, de características que são primordialmente masculinas, inclusive. Mas ela dá direcionamento. Ela direciona as águas, ela dá ordenação nas águas, né? Impõe ordenação às águas. Então, é claro, não é em relação a qualquer coisa que a lua leonina vai ter capacidade direcionadora, mas em relação a justamente as emoções alheias, as vivências familiares alheias, as realidades íntimas e inconscientes dos outros. Mas é isso. Requer um alto grau de percepção, de evolução, de maturidade e, portanto, maturação, porque não é de qualquer jeito. E certamente não é fugindo como um gatinho, mas sim sendo aquela mãe que tem capacidade de contemplar a morte do próprio filho. Se a lua virginiana é uma capacidade de uma lua nova que carrega o sol, que porta ali o sol e apresenta esse sol de maneira noturna, Jesus Cristo, ele nasce meia-noite. Ele nasce de madrugada, ele nasce na escuridão. Essa lua o carrega também de maneira misteriosa e silenciosa, fugindo. José e Maria fogem, né? Porque há toda uma perseguição. Então, é uma gravidez silenciosa, quieta, é uma gravidez envolta em obscuridade. E se, portanto, ao Jesus Cristo crescer em seu útero e nascer, ele está envolto nessa lua noturna, quando ele morre, meus amados, é de dia. E quando ele é descido da cruz por José de Arimateia, né, porque ele e Nicodemos vão enterrá-lo, pegam o seu corpo para enterrá-lo, José de Arimateia o coloca nos braços de Maria, sua mãe, né? É a famosa cena da Pietà. E grandes artistas justamente esculpiram e pintaram essa cena extremamente dolorosa da mãe com seu filho morto nos braços. A lua leonina tem que se tornar capaz disso. Ela tem que se tornar capaz não da positividade e otimismo tóxicos, mas de falar: olhem o meu filho morto, olhem o filho que matam, olhem o Deus que se doa, olhem a luz que se apaga. E ela tem que se tornar capaz de ser a própria Pietà. Inconscientemente, o que essa lua carrega de dor tem relação com isso, o que significa que é uma das grandes dores que se há para ter, porque é a espada que traspassa o coração e a alma de Maria. E ela fala, né? Haverá dor maior do que a minha? E de fato não há.
senão a própria dor do Deus em si mesmo que morre, né? É torturado e morto. Então, é uma lua que no fundo carrega uma dor profunda, inconscientemente. Uma dor que ela só vai entrar em contato com essa dor arquetípica quando justamente ela tiver maturidade. Se eu sou uma lua leonina e falo, isso não tem nada a ver, nunca senti essa dor aí, não sei do que está falando, é porque, então, ainda é criancinha, ainda é bebezinho, feto, sei lá, ainda não está preparado para as coisas da vida de verdade. E não tem nada de demérito nisso. Não é um julgamento, é só um fato de que ainda não chegou na maturidade da sua lua, ponto. Ainda não tem a menor noção do que é uma lua dessa madura. E é difícil chegarmos em qualquer maturidade de qualquer lua. Mas a dessa lua em específico é justamente a cena de Maria carregando o filho morto nos braços. Eu não sei como é que faz para se chegar a esse ponto de consciência e vivência disso, porque é realmente uma dor muito profunda e dilacerante e que deve ser muito difícil de enfrentá-la e assumi-la enquanto um portador dessa dor arquetipicamente falando. Mas sei que tem relação e que é possível chegar a esse patamar de vivência. É possível se a pessoa se dispõe justamente a ser honesta, sincera, humilde e a enfrentar as suas dores e as dores do mundo também e dos outros de maneira cristalina, de maneira a enxergar a cruz, para daí poder despregar o crucificado da cruz. Quando a gente fala, vamos descer Jesus da cruz, né? Desce Jesus da cruz. É bom que lembremos que quando ele é descido da cruz, é isso. Ele é posto no colo de sua mãe, morto. Não é algo bonito, em termos de animado e festivo. É extremamente dolorido. Basta pensar em qualquer mãe que já tenha tido a infelicidade e a dor de pegar um filho morto no colo. É ela que morre ali também, né, em muitos sentidos. É uma dor. Enfim, não adianta eu querer adjetivar, que vai ser sempre inútil e pequeno perto do que é verdadeiramente perder um filho. Ver um filho morto e segurá-lo no colo morto, morto pelos outros, de maneira injusta, covarde, cega, soberba, mesquinha, de maneira tão violenta. A lua leonina precisa se trabalhar para chegar nesse ponto. Porque só depois disso, só lá a lua em Áries, é que vai ser realmente uma lua que revela o Cristo exaltado enquanto ressurreto, enquanto realmente a possibilidade de anúncio e de sair gritando que Deus está vivo.
E ainda que Leão saiba disso intuitivamente e queira viver isso intuitivamente, esse anúncio e essa boa nova, e essa alegria toda e júbilo da ressurreição, ainda assim precisa passar pela cena da Pietà. Precisa aprender a lidar com mostrar o filho que morre, mostrar o filho em doação, para que as pessoas minimamente, por si próprias, entendam que é preciso fazer por onde, porque é preciso, apesar de não sermos dignos de nada do que aconteceu e nos acontece, agirmos como se fôssemos dignos, agirmos como em merecimento, ainda que não haja nada que possamos fazer para merecê-lo. Entende? Eu espero que sim. E com isso, não quer dizer que não deva ser uma lua alegre e vibrante e brilhante. É só para tomar cuidado. Não se deixar justamente enganar e alterar preço de prata e ouro, vender e confundir um com o outro, assim como não ficar igual bichinho, correndo e se isolando quando tá mal, sofrendo sozinho, entendendo que é anúncio do sofrimento, é anúncio da dor, é anúncio da doação, é anúncio do filho que veio para ser morto. Então, requer coragem, requer um core, um coração que haja, requer coragem. Ter uma lua dessa requer coragem, muita coragem. Não é fácil, é uma lua que parece fácil, não é fácil. Ainda que, como eu digo sempre, é simples. Simples não é fácil. Quer dizer que é difícil, mas não é complicado. Que tenhamos coragem, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê plena vontade, nos dê discernimento, nos dê a verdadeira capacidade de vivência dessas coisas todas em sua plenitude e em seu ápice, para que o seu reino seja anunciado, a boa nova seja anunciada, os enfermos sejam curados, e para que nós mesmos aprendamos a amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sem falsas bajulações, sem teatrinhos, falsos otimismos, tóxicos positivismos, positividades no caso, né? Tóxicas positividades, mas sim em verdadeira realidade de suor, sangue e lágrimas, suor de conversão, sangue de crucificação e lágrimas de ressurreição. E que por tudo isso Deus seja louvado, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Ele vos guie e vos guarde, meus caros. Até.